Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar de retificador de onda completa com center tap, dando continuidade, prosseguimento ao que nós vimos na aula passada. Portanto, os objetivos seriam os seguintes. A definição da topologia do retificador de onda completa com o center tap, definição de formas de onda para esse tipo de topologia, fórmulas do valor médio para tensão sobre a carga de saída, teremos também aí uma parte exemplificando tudo isso. Mas para começarmos, vou falar aí um pouco de transformador, retomando o que nós vimos na aula passada. Na aula passada a definição que eu passei para vocês era essa daqui, a mais básica, Então você tem o chamado primário, que é o V1, e tem o secundário, que é o V2. No transformador com center tap, ele possui, entre aspas, duas saídas. Então tem o V1 no primário, no lado 1, e o segundo lado é dividido em três partes, parte 1, 2 e 3, porque são três fios. Então, com relação ao fio 2, nós temos a primeira fase. Então, fase 1, que é a ponta da seta, com relação a quem? Com relação à referência 2, que é o centro da bobina. E temos também o V32, que é basicamente o centro da bobina com relação ao ponto 3. Agora, se pegar de fase a fase, ou seja, do ponto 3 para o ponto 1, nós teremos o V2, que é a mesma tensão que eu teria se fosse dois fios de saída. Perceba até que o tamanho do vetor ele é bem similar. Muito bem, então falando aí sobre retificadores com transformador center tap, nós temos que os circuitos retificadores com transformador center tap possibilitam o aproveitamento do semiciclo positivo e negativo da rede elétrica, que já é uma vantagem, porque o retificador de meia onda, o que acontece? Ele pegava apenas meia onda, só o semiciclo positivo. E por que isso ocorre? Isso ocorre por conta de uma defasagem de 180 graus, que surge quando se pega a tensão de secundária com relação ao ponto referência da bobina do secundário, que é o ponto tape, o ponto tap aqui. Então, nós temos aqui a mesma simbologia, só que agora com as duas formas de onda, que representa a tensão de saída. Então, primário V1, lá no secundário nós temos V12, porque eu tinha colocado 1, 2, 3 aqui como referência. Ponta da seta é sempre positivo. Então, nós temos aqui o semiciclo positivo, então a ponta da seta para cima. Se aqui embaixo nós temos o semiciclo negativo primeiro, então a ponta da seta é para baixo. Então, o V32, temos a pontinha da seta aqui, então esse é o ponto positivo, com relação ao tape central, e o V12 tem como ponto positivo inicialmente o de cima. Como é alternada, no segundo momento, vai ser positivo aqui e negativo em cima, e aqui para baixo vai ser positivo em cima e negativo embaixo. A diferença de 180 graus, que eu descrevi aqui, ela é esse daqui, ó. Então, nós temos semiciclo positivo a 180. Só que embaixo não começa no positivo, começa essa largura depois, que aqui seria negativo, e ele está começando o negativo. Então, ele começa a 180 graus, depois, com relação a essa tensão aqui, nós estamos para cima. Instantaneamente, nós estamos falando do mesmo ponto, Então, instante zero, liguei o sistema, começa positivo aqui, negativo aqui. O que eu quero dizer é que essa largura aqui é 180 graus. Então, essa largura que eu tinha para o positivo, eu vou ter que ir para baixo para o negativo, e, consequentemente, logo na sequência, aí, teremos para o positivo aqui e para o negativo em cima. Isso daí é importante entender, para que a gente consiga entender a análise do circuito retificador com o transformador de center tap. Então, o circuito retificador com center tap é isso daqui, ó. Transformador, que a gente já havia comentado. Inicialmente, nós temos a rede elétrica. Esse transformador, que é um transformador rebaixador, que vai, em geral, diminuir nessa tensão aqui, que é 127 e 220, para 12, 15, 24, por exemplo. E tem um centro, uma referência. Então, se de fase para fase fosse 12, nós teríamos que de fase para tape seria 6, e de tape para fase de baixo, 6. 6 com 6, vetorialmente dá 12.
Tá? E nessa topologia tem dois diodos. Por quê? Quando um conduzir, o outro vai bloquear. Tá? Então nós utilizamos esses dois diodos para que exista de fato condução aí nos dois semiciclos. E para fechar, nós temos a carga de saída. Né? Perceba que esse L da carga, ora vem por I1 e ora vem por I2. Ah, então IL é I1 mais I2. Vetorialmente falando, sim. Mas instantaneamente falando, que seria num dado momento, primeiro seria o I1, depois seria o I2. Na sequência seria o I1 de novo, depois o I2, e assim sucessivamente. Tá? O IL nunca seria a somatória dessas duas correntes de forma escalar, digamos assim. Escalar é quando eu falo assim, 2 mais 2 dá 4. Tá? Mas se eu somar, por exemplo, 3 mais 4, vetorialmente, não vai dar 7, vai dar 5. Tá? Então, por que dá 5? Né? Aplica-se Pitágoras e é algo que a gente vai estudar, inclusive, lá em métodos de resolução de problemas em eletricidade, na aula de segunda-feira, aí mais pra frente, tá certo? O que interessa para nós aqui é que em um momento D1 conduz e D2 bloqueia. Depois D2 conduz e D1 bloqueia, e isso vai ficar claro neste próximo slide. Tá? Então nós temos aqui semiciclo positivo, tenho positivo no anodo de D1 e tenho o negativo, que vai lá para a carga, que é o negativo da carga. Então passou positivo, positivo e negativo, tensão VCC, né, positiva. Então nós temos aqui esses dois vetores, né, perceba, V12, beleza? E aqui nós temos V32 para cima também. Como o negativo está chegando no anodo do D2, que seria o positivo, o D2 bloqueia. É o que eu descrevo aqui, ó. D1 está diretamente polarizado e a tensão na saída será positiva. V12, portanto, né, ó. Positivo passou para cá, negativo passou para cá. De quem? V12, beleza? Só que o que acontece? Esse positivo passou para cá. E como esse ponto está interligado com o catodo de D2, chegou aqui também. Então nós temos V12 nesse ponto e nós temos V23 do outro lado. Então esse diodo ele vai acabar bloqueando duas vezes o valor de um desses vetores aqui, que iremos observar melhor na forma de onda. Agora no semiciclo negativo, o que acontece? Os vetores, né, que seriam essas setinhas, estarão da seguinte forma. A ponta da seta é o positivo instantâneo. Então nós temos tensão positiva aqui e negativa aqui. Né? Desconsidere esses sinais aqui, está oposto. Tá? Então, se eu tenho negativo aqui, negativo no anodo não conduz. Tá? Assim como, se eu tiver nesse ponto aqui, a ponta da seta, eu tenho positivo, que chega no anodo D2 e ele conduz. Tá? Está conduzindo quem? A ponta da seta do V32. Então, V32 chega aqui, positivo. Tá? Perceba aqui, é positivo aqui e era positivo aqui também. Então, a tensão na carga é sempre positiva. E o negativo? O negativo agora está nesse ponto aqui, ó, tá? Que chega ali, negativo da carga, que é o terra. Tá? O terra é a referência central da bobina. Então, para esse caso, por óbvio, D2 está diretamente polarizado, conduz energia, né? Está pintado aqui em vermelho, parte da condução. E a tensão na carga continuará positiva, conforme eu disse, só que agora vai ser no vetor 3,2, que é essa tensão de baixo. Então, inicialmente nós tínhamos V12 por D1, e agora nós temos V32 por D2. A tensão na carga ela vai ser simétrica, por quê? Falando aí de redes, de forma genérica, né? Rede idealizada, o semiciclo negativo é igual ao semiciclo positivo. Então, vai ter a simetria. Se D1 conduz um semiciclo positivo total, o D2 vai conduzir o semiciclo negativo total também, só que com polaridade constante, é sempre positivo e negativo na carga. Então, nós iremos observar nas formas de onda que isso daí ocorre efetivamente, ó, porque a tensão da rede aqui seria o V2. Tá? Então, V2 é a raiz de 2 vezes o valor eficaz, né? Nós temos aqui, por exemplo, 127 é o eficaz. Para analisar retificadores, trabalhamos muito com o valor de pico, ou valor máximo, né, como queira. Então, tem que multiplicar sempre por raiz de 2. Eu tenho essa forma de onda senoidal. E aqui nós temos a condução dos dois diodos, né? Por exemplo, D2
está em bloqueio, está bloqueando essa tensão. Por quê? Porque D1 está conduzindo, está com aquela queda ali de 0,7, né, que é praticamente nada. Então nós temos aqui toda a energia passando e indo para onde? Para a carga, que é o VL. Então, essa carga aqui, L, aqui nós temos VL. Então passou aqui a tensão via diodo D1. Agora, no segundo momento, o D2 está em 0, então ele conduz. Se ele está conduzindo, D1 está bloqueando. Tá? Tem tensão negativa no D1, ele bloqueia. D2 conduz, então nós temos tensão positiva na carga, através do diodo D2. Tá, isso daí, ó, fechou um ciclo. Depois volta a se repetir aí N vezes por segundo. Tá certo, turma? Então nós temos aqui formas de onda de alimentação, que seria esse ponto, né, ou seria esse ponto com relação ao tape, que é esse ponto comum, ou ponto de baixo, que seria a fase 2 com relação ao tape. O tape com relação à fase 1 eu chamei de V12, e o tape com relação à fase 2 eu chamei de V32 com relação àquela numeração, né? 1, 2, 3 que eu havia colocado inicialmente. Muito bem, temos essas formas de onda e podemos aí concluir algumas coisas, né? A forma de onda da tensão na carga é contínua, porém pulsante. Né? Por que pulsante? Porque ela começa aqui em 0, vai até um valor máximo, volta a 0, vai até um valor máximo. Por que ela é contínua? Porque ela apenas está em semiciclos positivos, né? Tem um pulso positivo, próximo, opa, positivo, próximo, positivo de novo, sempre positivo, tá? Então, na rede era negativo, tudo bem, mas minha configuração aqui, ó, quando o D2 conduz, juntamente com aquela relação do transformador de center tape, tem uma relação de 180. Então, se aqui era para ser negativo, aquela relação do transformador de 180 fez com que na condução de D2 se tornasse positivo. Na carga, tá? A carga é sempre positivo e negativo, independente de quem conduz, se é D1 ou se é D2, tá? Aqui D1 conduz, carga positiva, tá? D2 conduz, carga positiva. Então isso aí não muda. Por isso que é positiva, porém pulsante, né? Porque não é constante. Não é como se fosse aquela bateriazinha lá de 9 volts de MC, que é uma linha, né? Uma linha em 9, tá? Agora, aqui não, aqui nós temos tensão positiva, mas ela fica pulsando. Muito bem. O diodo bloqueia com 2 vezes a tensão de pico. Tá? Ah, professor, onde está isso aí? Está aqui, ó. Nós temos lá, valor da rede, raiz de 2V2. E o bloqueio aqui, ó, se eu pegar o bloqueio aqui do diodo, é 2 raiz de 2. Tá? 2 raiz de 2. Por quê? Porque se bloqueia 2 vezes o valor de pico lá do V2. Quando o D1 conduz, por exemplo, ele faz com que o V12 que está aqui chegue aqui, ó, que é na carga, mas também é no D2. Então, se chega o V12 aqui, do outro lado do diodo eu tenho o V31, né? 32, aliás, desculpe. Né? Então, nós temos que o V32, do lado aqui do anodo, e o V12 do lado do catodo faz com que a tensão nesse diodo D2 seja 2 vezes o valor máximo, que é a raiz de 2 vezes o valor de eficácia. Né? Então, por isso que tem esse menos 2 aqui, porque ele vai bloquear 2 vezes a tensão de pico do secundário do transformador com relação ao tape. Certo? Muito bem. E nós temos outra relação interessante, que é a frequência. Tá? A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da tensão de entrada. Então, qual é o conceito de frequência? É o número de ciclos em um determinado instante de tempo. Né? Então, nós temos aqui, ó, tenho que observar o período. Então, eu tenho um pulso positivo e um negativo, fechou um ciclo. Então, o período aqui é 2π. Aqui, negativo e 0, período é 2π. Aqui, nós temos 0 e negativo, 2π também. E aqui, opa, um pulso positivo, voltou a se repetir, então é π. Entendeu? Então a tensão na carga, assim como a corrente é o espelho da tensão, basta dividir por R, lei de Ohm. Então a tensão e a corrente terão metade do período, vai ser só π. Ó. Enquanto a tensão de alimentação e as formas de onda de tensão para os diodos será período 2π. Portanto, a frequência é inversa do período. Se eu aumento o período, o que acontece com a frequência? Ela cai. Se eu diminuo o período, que é o caso aqui, né? Eu diminuo de 2π para π,
né? Diminui o período, aumenta a frequência. Tá? Então a frequência na carga de saída ela aumenta. Muito bem. E o valor médio da tensão nesse momento? O que acontece? O valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação 1, 2 e 3, 2. Ou seja, não é mais fase-fase, como era lá no retificador de meia onda, mas sim fase com relação ao tape. Tá? Fase com relação ao tape. Então nós temos que observar que essa topologia aqui ela pode ser interessante se eu tiver um tape central e dois diodos. Se eu não tiver dois diodos, eu faço a topologia do retificador de meia onda, né, que teríamos aqui uma descontinuidade, conduz aqui positivo e fica em zero, mas é uma possibilidade também. A gente vai observar depois a questão do valor médio. Então, para esse circuito, nós temos um formulário bem similar ao anterior, sendo que nessa primeira parte, o valor máximo, raiz de 2 VRMS, isso daqui não muda, né? Esse conceito não muda. A formulinha do valor médio muda, que agora nós temos 2 aqui na frente, porque são dois diodos conduzindo, D1 e D2. Daí você pensa, então esse daqui é muito melhor que o outro. A gente vai observar que não é bem assim, né? Mas tem vantagens, obviamente, né? Foi uma evolução do retificador de meia onda. E a corrente pega o valor médio e divido pela carga. Agora o transformador, aquela regrinha mesma, né? A tensão do transformador tem que ser igual à de alimentação, a potência deve ser igual ou maior, recomenda-se ser maior. E a corrente também do transformador, recomenda-se que ele suporte mais corrente do que o circuito vai demandar. Agora a questão do diodo, ele deve suportar 2 vezes a tensão máxima. Tensão máxima da onde? Do ponto central para uma fase, ou de um ponto central para a segunda fase. Tá? Ah, mas então, se eu pegar o valor máximo de V2 direto, de fase para fase, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Daí você coloca assim, ó, tensão de break, né, que seria ruptura em inglês, vai ser o valor máximo entre fases. Aqui é o valor máximo para o transformador com center tap, então é fase com relação ao tape central. E a corrente é aquela história, né? Corrente de condução direta, ela deve ser maior do que a corrente efetiva na carga, né? A corrente média, que é essa daqui. Por quê? Porque se for uma corrente maior do que o diodo suporte, ele vai fundir, né? Vai fundir aquelas plaquinhas, a plaquinha P com a plaquinha N, vai entrar em fusão, ele fecha ali um curto e não bloqueia nunca mais, tá? Fica em curto-circuito. Então essa questão da corrente é importante também. Corrente e tensão, né? Não tem como fugir desses parâmetros. Aqui eu coloco um exemplo de cálculo, né? Para a gente fazer esse exercício aqui e observar algumas características. Então perceba, de fase para fase eu tenho 12 RMS. É bem similar ao circuito que eu passei na aula passada, que era alimentado em 12 também, e a carga era 10 ohms. Então a gente vai resolver isso carinha aqui para ter um comparativo em relação à aula da semana passada. Fazendo o cálculo, o valor máximo entre fases é 16,97, mas como eu utilizo o center tap, pego o V máximo 2, né? Por quê? O V máximo seria o V2 de fase a fase máximo dividido por 2 para ter o V máximo 1,2, por exemplo, que eu espelho para o V máximo 3,2 na sequência. Então 16 dividido por 2 dá 8, né? De forma bem resumida. Tendo esse dado, nós podemos determinar o valor da tensão média na carga RL, né, que essa carga é de 10 ohms, aplicando a formulinha, né, que a coisa que muda aqui nós temos 2 vezes, né, o que seria o valor máximo na carga, aí dá 4,96. Se vocês pararem para observar aí, esse valor é ligeiramente menor do que o valor da tensão média no retificador de meia onda. Então, o que acontece? Como nós temos uma tensão média um pouquinho abaixo, a corrente média vai ser um pouquinho abaixo também, 496 mili. Muito próximo daqueles 500 mili, mas é um pouquinho mais baixo, né? Portanto, o nosso diodo deve suportar aí os 16,97 volts de valor máximo. A corrente aí de condução do diodo média deve ser aí acima de 496 miliamperes. Observando a tabela que eu passei umas 2, 3 semanas atrás, podemos dimensionar o mesmo um N4001. Mas por que disso, né? Então,
Se a tensão média é menor, a corrente é um pouquinho menor, o diodo é o mesmo, parâmetros de bloqueio e condução praticamente o mesmo. Por que estudar essa topologia, né? Daí eu falo para os senhores o seguinte: se não tivesse nenhuma evolução, né, dos retificadores para a confecção de uma fonte, né, ou seja, se uma fonte fosse puramente o circuito retificador, talvez o retificador de meia onda já fornecesse um valor médio suficiente para abastecer uma carga de corrente contínua, bem como a corrente, que é ligeiramente superior a esses valores lá para o retificador de meia onda, com os mesmos dados, né? Por isso que eu optei por isso daqui, para ter um comparativo. Mas o que acontece é o seguinte: tem algo muito importante que é a frequência de saída. Esse é o ponto crucial. Por quê? Porque a frequência de saída para esse caso, para essa topologia, é o dobro da frequência de entrada. Se é o dobro da frequência de entrada, veremos posteriormente que o projeto de um filtro se torna mais simples para a topologia com center tap do que para a topologia de meia onda. Tá? É um filtro mais barato, mais leve, menos volumoso, tá certo? Apenas utilizando um fio a mais do transformador, que em geral vem com center tap já, e um diodo. Tá? Então nós teríamos aí uma grande vantagem com relação ao projeto do filtro, também com relação à característica instantânea, que é uma tensão mais contínua, né? Não tem aquela descontinuidade de ficar um período em zero, o que é ruim também para quando você vai acionar uma carga indutiva, por exemplo, né? Que a corrente ela tem o contragolpe indutivo, né? Quando você vai alimentar, por exemplo, um motorzinho de corrente contínua. Então é necessário que se tenha uma tensão aí mais constante possível. Tem o indutor, ele conforme a variação da tensão, né? Nós temos ali um pico muito elevado da bobina. E para que isso daí não ocorra, interessante na aplicação onde não é apenas um resistor, mas um motorzinho, por exemplo, que se tenha um retificador de onda completa. Daí pode ser essa topologia aqui com center tap, ou uma próxima topologia que iremos estudar aí posteriormente, que é a topologia do retificador em ponte. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Sempre estou disponível para ter a dúvida no chat, né? Abro vídeo chamada sempre que necessário. Ontem mesmo, né, teve um aluno que teve dúvida. Ele entrou em contato: professor, estou com uma dúvida aqui. Abri uma videochamada, fiquei lá conversando com o rapazinho ali por 25 minutos. Eu consegui sanar aí a dúvida dele. Então, não precisa nem ser por videochamada. Pode ser via chat, texto, gravação de voz, qualquer meio aí. Teve um colega que já mandou e-mail, sem problema. A gente vai conversando aí para alinhar o conteúdo e teremos aí na sequência, né, o estudo do retificador em ponte, mas hoje ainda uma lista de exercícios com relação à topologia retificador de onda completa com center tap. Certo, tudo? Agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez. Bons estudos. Estou no chat para qualquer dúvida. Até!